É isso aí, vocês que acompanham o Portal Destaques. Nesse momento, estou recebendo aqui no estúdio a advogada Simone Tatiane da Silva e também o doutor Nadir Maestre Júnior. Sejam todos bem-vindos ao Portal Destaques. Vou começar pela doutora Tatiane, que vem se destacando na luta pelo acesso ao uso medicinal da cannabis. É isso? E é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. E estamos disponíveis aqui para esclarecer qualquer dúvida em relação a esse tema. Também estou aqui com o doutor Nadir Maestre Júnior, que também vai nos ajudar juridicamente falando. Seja bem-vindo ao Portal do Saque Júnior. Obrigado, Daniel. Vamos tentar aí colaborar ao máximo aí para desmistificar um pouco o assunto aí que é tão interessante aí e tão em voga nos nossos dias aí. Tatiane, você está se especialista em direito médico e da saúde. Explique para nós um pouquinho desse assunto que vem causando polêmica nos últimos dias. Então, eu trabalho. Antes de ser advogada, eu era enfermeira, então eu trabalhei muitos anos na saúde. E por conta dessa minha experiência relacionada à saúde, eu hoje trabalho basicamente na advocacia com a questão de acesso a tratamentos de saúde, defesa de profissionais e com acesso a cannabis medicinal, porque a cannabis, ela tem o seu uso para tratamento de diversas doenças. É. Então a gente trabalha hoje para que as pessoas consigam acessar esse tratamento, tentando tirar um pouco do preconceito relacionado a esse tema mesmo, né? E para que as pessoas consigam acessar o tratamento, porque hoje a nossa dificuldade realmente é que o preconceito acaba trazendo a barreira para o acesso ao tratamento de saúde. Uhum. Certo. Doutora, a doutora fala bastante em preconceito. A gente sabe que hoje se fala muito, quando se fala em acesso a cannabis, há aquele acesso que muitos lutam, enfim, que é o acesso recreativo, e há esse acesso também medicinal. E talvez por conta disso, às vezes há um certo preconceito sobre esse tema. Como que a doutora separa essas duas questões, o uso recreativo do uso medicinal? Isso é uma questão bastante frequente, né? Porque a maioria das pessoas entende a cannabis como só lembram da questão recreativa. Mas a diferença principal realmente está numa indicação de um profissional de saúde. Então, o profissional de saúde que é prescritor da cannabis medicinal, ele vai dizer se o caso da pessoa pode ser utilizada esse tipo de tratamento e ele vai prescrever esse tratamento que pode ser geralmente em forma de óleo, É. né? Mas pode ter outras formas também. E a partir dessa prescrição, a gente vai considerar que esse uso é medicinal, né? Não que e essa prescrição também, ela vai ser feita, pode ser feita pelo médico, pode ser feita pelo fisioterapeuta, pelo biomédico, pelo dentista. Então, esse profissional, ele vai avaliar a necessidade do paciente e ele vai prescrever de acordo com a necessidade. Então, ele precisa de uma prescrição, não é uma coisa que a pessoa compra livremente. Essa é a diferença principal. E quem que pode usar esse medicamento? É indicado em que tipo de paciente? Então, a gente todos nós temos um sistema no nosso corpo que se chama o sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, ele tem receptores de canabinoides. E a função principal desse sistema é fazer uma regulação no nosso corpo. Então, ele vai regular uma situação, por exemplo, a pessoa sofre de epilepsia grave, né, que Sim. é uma das situações. Ela tem esse sistema desregulado. Então, a partir da utilização de um canabinoide externo, esse sistema se regula. Então, a gente vai utilizar para regular esse sistema a questão da epilepsia, que é a epilepsia refratária a tratamentos convencionais, no autismo, geralmente, ansiedade, depressão, na náusea provocada por quimioterapia, também é muito útil. Questão de dor crônica também é muito útil. Então, tem várias situações que você pode utilizar. Porque, como o sistema endocannabinoide regula muitas questões do nosso corpo, não serve só para uma doença, serve para várias situações.
E essas doenças, então, têm um leque aberto. É o médico lá que vai definir, pode acontecer, por exemplo, numa doença nova ou pouco conhecida, ser indicada, ou exige uma listagem prévia ou estudos prévios para indicação? Existem diversos estudos hoje que apontam quais são as principais doenças que têm aplicação à cannabis. Então, não é para qualquer doença. Existe realmente algumas doenças que já têm estudos que demonstram a eficácia. Então, claro que eu não vou saber listar todas as doenças e existem estudos dos mais diversos tipos e em diversos níveis, mas várias doenças que são utilizadas, elas têm estudos para isso, não é livremente, né? É. E de que forma tu tá trabalhando para que as pessoas tenham acesso a esse medicamento? Apesar que depende de uma prescrição médica ou um dentista ou que também, pelo que eu estava lendo ali, até um veterinário pode receitar isso? Então, eu trabalho, a minha função como advogada é trazer essa consciência para as pessoas, explicar a necessidade, o porquê que se utiliza, né? O que eu estou fazendo, essa minha função de ensino mesmo, de explicar. E também eu trabalho nos processos que a gente solicita esse tratamento do SUS e do plano de saúde, Uhum. e também nos processos de autocultivo. E eu trabalho. E a questão do veterinário, que você questionou, hoje a gente tem uma. O veterinário, ele está num momento, assim, um pouco complicado para a prescrição, Aham. porque não tem uma regulamentação adequada. Eles prescrevem, mas sem uma regulamentação, sem o conselho de veterinária ter se manifestado de uma forma direta, Hum. né? Então, tem um limbo jurídico para a prescrição do veterinário, mas existe a possibilidade. É. Ah, também a questão de plantar, cultivar essa planta que é a cannabis, né, que nós conhecemos como a maconha. Sim. Como é que é feito o processo judicial? Então, para que você possa cultivar a cannabis, você vai precisar, pessoalmente, né? O paciente Sim. vai cultivar. Ele vai precisar, avisar o judiciário que ele está fazendo isso. Então, hoje a gente não tem uma autorização para cultivo, mas o paciente ele vai avisar o juiz que ele faz o cultivo para que ele não seja preso porque ele está fazendo. Uhum. Basicamente é isso. Esse é um processo que se chama habeas corpus, que ele serve para proteger a liberdade de quem cultiva. Sim. Então, se a pessoa cultiva, ela informa o juiz que está cultivando que o objetivo dela é medicinal e por essa razão ela não pode ser presa. Então, basicamente, é esse o propósito do processo. E como é que funciona isso, doutora? Porque a doutora disse no começo que a aplicação seria em forma de óleo ou coisa assim. Essa pessoa que planta para fins medicinais, como é que ela faz o tratamento? Ela extrai esse óleo? Como é que é feito isso? Sim, a maioria das pessoas pensa que a extração do óleo é um processo extremamente difícil e farmacêutico, mas na verdade não é. O processo de extração do óleo, ele não é difícil, e o paciente que deseja cultivar para tratamento de saúde e para extrair o próprio óleo, ele consegue se organizar, estudar, fazer os cursos que existem disponíveis e ele mesmo consegue extrair o óleo dele. Não é um processo tão complicado de fazer. Então ele vai poder extrair o próprio remédio. Tá, e de que forma ele vai usar esse, em bafo, vai tomar ou passar, como é que funciona? Ele pode usar, o mais comum é o óleo. Então a pessoa produz o próprio óleo ou ela compra esse óleo, que é possível comprar, e ela toma as gotinhas. Aí também existe a possibilidade, quando importado, existem os gummies, que são parecido com balinhas, que a pessoa, que geralmente é utilizada para criança autista, porque o autista ele tem seletividade alimentar, então ele não consegue muitas vezes tomar o óleo. Então ele pode utilizar o gummy. E existe também as pessoas que fazem a vaporização, que daí é um aparelho, é um vaporizador, Hã. que ela se utiliza para ela utilizar a flor, porque é possível também usar a flor em vez de utilizar o óleo. Nesse caso, a flor ela é recomendada quando você está no momento de crise. Por exemplo, alguém que sofre de dor crônica, tem uma dor extrema naquele momento, ou sofre de ansiedade, está numa crise de ansiedade, ela pode vaporizar a flor e a crise ser aliviada. Basicamente é assim.
com base assim, da cannabis frente a outros tratamentos, medicamentosos ou não, há aqueles em que somente a cannabis tem um resultado, que não haja outra medicação com um efeito similar? Tem muitas situações que isso acontece, inclusive o primeiro caso no Brasil de uma pessoa que conseguiu na justiça o direito de utilizar a cannabis, que foi a Anne Fischer, a primeira paciente, que era uma criança com epilepsia refratária a outros tratamentos. Ela tinha utilizado todos os tratamentos possíveis, todas as medicações antiepiléticas, ela não tinha sucesso, ela continuava com diversas crises diárias de epilepsia, e quando ela utilizou cannabis, a qualidade de vida dela mudou. Ela passou a ter menos crises de epilepsia e ela conseguiu ter uma vida normal, que era algo que ela não tinha antes. Até porque os medicamentos alopáticos têm muitos efeitos colaterais e essas medicações, a exemplo das medicações para epilepsia, elas, às vezes a criança ela não consegue ter uma vida normal utilizando essas medicações. Então a cannabis é uma alternativa para essas pessoas. Melhora a qualidade de vida e não tem os efeitos colaterais que as outras medicações teriam. E Chapecó tem muito paciente que faz uso da cannabis? E após o uso dessas pessoas que estão usando, houve alguma melhora? Que eu tenho conhecimento de pacientes que se utilizam, é que em Chapecó a maioria das pessoas que se utilizam não falam, né, abertamente, porque as Sim. pessoas, quando elas se utilizam, elas compram, né, o medicamento, elas muitas vezes elas trazem relatos nos grupos de mães que teve melhora, né. Algumas pessoas, elas acabam não falando, não abrindo muito por conta mesmo do medo de ser julgadas mesmo. E as pessoas que eu conheço e que eu trabalhei já em processos têm tido sucesso, têm tido uma melhora na qualidade de vida e elas vêm me contar super felizes que mudou a vida delas, na verdade. Recentemente, doutora, teve uma notícia aí que de repercussão nacional aí, que foi uma decisão do STF quanto a não tornar mais crime, usuários aí, né, pegos com até 40 gramas da cannabis aí, embora ainda, né, seja uma infração, mas não deixou de ser crime. A doutora acha, entende que isso aí auxilia também nessa questão da busca da cannabis medicinal ou não? Na verdade, eu acredito que em relação à produção do próprio tratamento não auxilia. Porque o que se discute, na verdade, ali realmente acaba sendo o uso recreativo. E, de uma forma geral, os pacientes que usam medicinal para autocultivo, por exemplo, eles acabam precisando de mais plantas do que o que foi determinado pelo STF, que seriam 6 plantas. E aí também a pessoa que vai se utilizar para uso medicinal, ela vai precisar de uma quantidade maior desse tipo de tratamento. Então, ao meu ver, não facilita para o uso medicinal. Ainda precisa, enfim, buscar, se for o autocultivo, precisa continuar buscando de forma, né, pelo habeas corpus, pela proteção, por conta da quantidade de plantas, por conta também da possibilidade de perder o tratamento, porque embora seja infração administrativa, ainda tem a apreensão das plantas, né? E por conta de que tem os critérios subjetivos, né? Não mudou os critérios, então quem vai avaliar se está acontecendo um crime de tráfico de drogas é a polícia militar, e pode ser que dentro do que seja avaliado, a pessoa ela seja enquadrada no tráfico de drogas, mesmo que não esteja cometendo. Então, ao meu ver, ainda não facilita, deveria existir uma regulamentação para o uso medicinal, no meu entendimento. Sim, é que para a pessoa leiga parece que fica, meio assim, quer dizer, o usuário lá, para fim recreativo, pode fazer uso, está liberado. E, em contraponto, para aquela pessoa que, né, normalmente é cometida alguma doença, uma moléstia e tal, há vários entraves para ela acessar. Uhum. Isso não gera um contrassenso? E qual medida seria necessária, juridicamente falando, no campo das leis aí, doutora, para facilitar esse acesso dessa pessoa que realmente precisa fazer uso? Na minha opinião, deveria, porque a gente tem uma previsão na lei de drogas que diz que o uso medicinal não é considerado, não poderia ser considerado crime, o cultivo medicinal. Só que isso não está regulamentado. Então, essa ausência de regulamentação faz com que as pessoas tenham dificuldade de acessar também. Então, a saída seria regulamentar de fato o uso medicinal.
Então, enfim, seja pelo autocultivo, que a pessoa possa cultivar, mas isso seja regulamentado, né? Não de qualquer forma. E porque o que falta de fato é a regulamentação. E essa questão ali do STF, essa decisão das 40 gramas, não facilita o uso medicinal, porque na verdade não vai resolver o problema. A pessoa vai continuar precisando acessar um tratamento numa quantidade maior do que está previsto ali e ela não vai conseguir. Então ela vai estar nesse. Não vai resolver, não resolve. Precisa ter uma regulamentação específica, na minha opinião. Basicamente é isso que eu entendo. E você é a única que vem se especializando em defender o uso e também o momento que você decidiu fazer esse tipo de trabalho, você teve alguma repreensão ou não teve? Porque é complicado, porque Aqui, tanto quanto a polícia, judicial, até tu provar que é para medicinal. saúde, é medicinal para saúde. Aqui em Santa Catarina, nós temos alguns advogados que trabalham com esse tema. Não são muitos também, né? Mas existem alguns advogados que trabalham com esse tema. E a minha maior dificuldade que eu vejo, como a gente está no, a nossa região é uma região mais restritiva, assim, Sim. nessas discussões. Então, a dificuldade maior mesmo que a gente passa é a questão da desinformação. As pessoas não entendem ainda, mas é tudo questão de aprendizagem, de a gente informar as pessoas, né, para que elas entendam a importância do uso medicinal. Então, essa foi a maior dificuldade. Agora, outras dificuldades não percebi, assim, em relação a. Há um preconceito muito grande das pessoas quando você fala sobre esse tema, né? Mas devagarinho a gente vai trazendo, vai abordando calmamente, explicando, e as pessoas vão entendendo. Porque quando você pensa numa criança que sofre de uma epilepsia grave e você percebe que aquilo resolve, as pessoas mudam o olhar, elas não enxergam mais como uma coisa ruim, né? Entendendo isso. É, bem polêmico, né? Talvez o estigma maior, doutora, esteja exatamente quando a pessoa associa, né, ao uso da maconha como ao uso da droga, né, como droga sendo uma coisa ruim. Mas quando tu especifica, por exemplo, esses benefícios dessas pessoas, crianças e tal, e traz esse conhecimento, me parece que abre o entendimento e fica difícil uma pessoa ser contrária quando se Sim. está no medicinal. Mas eu quero trazer de volta. E na questão recreativa, doutor, a doutora é a favor ou contra, por exemplo, essa descriminalização recente? Então, do seu ponto de vista pessoal, a doutora é a favor ou é contra e por quê? Tá. Do meu ponto de vista pessoal, do meu ponto de vista pessoal, eu entendo que não deveria ser criminalizado, entende? Na parte recreativa. Opinião meio polêmica que eu tenho, Sim. mas eu entendo que a pessoa ela tem o direito de se utilizar da substância como usuário, né? Eu não sou a favor de tráfico de drogas jamais, mas como usuário eu não tenho, eu entendo que a pessoa ela pode decidir isso. Entende? Esse é meu ponto de vista. Então, eu acho que a saída não é a proibição completa, porque a proibição, como ela tem sido feita até agora, ela não tem dado resultado. A gente não vê assim a proibição ter resolvido o nosso problema com drogas. A proibição só aumentou, encheu a cadeia de pessoas que, na verdade, são acusadas de tráfico de drogas e muitas vezes elas são usuários. E a gente sabe o perfil de pessoas que são presas. E também gerou muitas mortes. Então, eu não vejo que a proibição resolveu. E é por isso que eu entendo que deveria existir outra alternativa para resolver. Basicamente, é esse o meu entendimento. E aí na questão de receita, quando se trata, digamos, médico, eles são favorável a fazer a prescrição ou tu tem sofrido dificuldade nisso? Aqui na nossa região é mais tímida a prescrição, Uhum, né, pelos médicos. Existem médicos prescritores aqui, tá, e só que ela é mais tímida. Agora, se você for avaliar no restante do Brasil, aí tem muito médico prescritor é. e muita, porque eles precisam fazer um curso, eles precisam se especializar, então eles precisam ter conhecimento para prescrever. Então a gente tem bastante profissionais prescritores hoje, mas na nossa região de uma forma mais tímida, com certeza. Sim.
Mais algumas Mas tem considerações? essa divisão, então, doutora, daqueles que costumam prescrever Uhum, e aqueles que não prescrevem. tem. Desses que não prescrevem, a doutora entende que tem alguma restrição de ordem moral, outra, ou científica até mesmo, não por causa de estudos e tal, ou a doutora acha que não tem esse freamento aí? Em que se deve a opção do médico na hora de prescrever? Na verdade, eu entendo que o médico primeiro, porque você precisa ter um conhecimento específico para prescrever. Então, esse é o primeiro aspecto que dificulta. E também porque muitas vezes tem médicos que têm a questão moral, que de fato não concordam, não entendem. E também existe um posicionamento de alguns médicos que entendem que é necessário outros estudos, além dos que já existem, e, portanto, eles não concordam com o que se tem posto hoje. Então, a gente está num caminho, né, de construção mesmo para algumas patologias. Então, tem médicos que optam ainda por não prescrever por conta disso. Ah, dentro de tudo isso, ah, sabe que a droga, o usuário, ou o próprio traficante não vai se aproveitar em cima disso, porque tu sabe que existem profissionais e profissionais para poder conseguir fazer ah, plantar, digamos, até 6 mudas, é isso? No medicinal, É, no medicinal, na verdade, funciona um pouquinho diferente, né? Para você conseguir fazer o cultivo, você vai precisar de uma prescrição de um profissional, de um médico. sim, mas é exatamente isso que eu quero chegar. Ah, porque, digamos que até existe até médico que pode usar essa medicina, mas ele não precisa ser cadastrado judicialmente para poder receitar isso. Não, Senão para daqui a pouco prescrever, não. vai virar um tráfico Mas é que se de for próprio medicina querendo se usufruir em cima disso, Se você for pensar dessa também com autorização. outras drogas que os médicos prescrevem, né? Aham. Porque o médico pode prescrever qualquer droga, né? Então, se o médico pode prescrever qualquer coisa, se ele tiver más Mas, intenções, ele pode prescrever coisas exatamente é erradas em isso. qualquer coisa, em qualquer tipo de droga, Porque, né? digamos, eu quero fazer o cultivo. Aham. Aí eu vou usar alguém para prescrever para mim entrar judicialmente para que eu tenha esse cultivo É, aí tem a próprio. responsabilidade do médico, né? O médico, ele, quando ele é médico, enfim, prescritor, ele assume uma responsabilidade com o conselho dele, com a profissão dele. Hum, Então, a gente espera que o médico sempre atue de forma ética. sim. Então, se o médico ele não for ético nisso, ele não vai ser ético em qualquer outra área, né? Em qualquer outro tipo de prescrição. Então a gente entende o médico como um profissional que age na ética e que sabe prescrever e prescreve exatamente o que o paciente precisa, Uhum. a partir da indicação de saúde do paciente. E isso também envolve um acompanhamento, não é algo, o processo para isso não é algo que você vai hoje consultar no médico, vai pegar uma prescrição e vai sair com o pedido judicial. Ah, Você precisa ter um histórico de saúde, você precisa ter um acompanhamento, não é uma coisa tão rápida, né? Exige toda uma construção, um acompanhamento, um histórico, né? Não é tão não simples. é tu ir lá pedir e ganhar. Não, não é tão simples. Tem todo um procedimento para ser feito, um Uhum. acompanhamento com o profissional. Ah, acompanhou, ele verificou realmente precisa? Uhum. Ah, então ele prescreve. E a partir disso, aí o paciente vai conversar com o engenheiro agrônomo, que vai fornecer um laudo agronômico com a quantidade de plantas necessárias. Mais algumas Não, acho perguntas que ou não? seria isso aí. E mais um estigma, assim, doutora, que a doutora vê, por exemplo, quando se fala dessa questão da utilização da maconha, né, para fins recreativos, tem aquela figura meio rotulada hoje, que é do maconheiro mesmo. Uhum. Aquele cara que faz ali seu uso recreativo e ele é mais paz e amor, né, é uma pessoa mais tranquila, mais calma, não sei se em virtude da substância ou não, mas enfim, é meio que rotulado essa figura. Mas tem umas outras figuras, por exemplo, principalmente daquelas pessoas mais jovens, que quando a doutora fala, principalmente ali na questão da liberação, a doutora não entende que essa descriminalização, essa liberação, não pode ser o que muita gente advoga, defende, a porta de entrada para outro tipo de droga. O que faz essa pessoa utilizar ali e ser essa pessoa rotulada, o qual eu falei ali, e fique nisso aí. A doutora entende que pode ou não pode a pessoa
ser a porta de entrada para outras drogas e nesse ponto ser um malefício para a sociedade. Do meu ponto de vista, não é porta de entrada para outras drogas. Né? Eu entendo que as pessoas usam drogas por diversos motivos e o que a gente tem percebido e que eu tenho lido nos estudos é que realmente o motivo para as pessoas usarem drogas, de uma maneira geral, é porque elas não têm uma estrutura familiar, elas não têm um apoio, elas vivem num ambiente desestruturado. Então, elas não é porque elas usaram a cannabis que elas vão utilizar outras drogas. Eu não entendo a maconha como porta de entrada de outras drogas. Inclusive, eu acredito que o álcool é uma droga que é muito pior do que a maconha. Sim, Porque, além de tudo, o álcool, quantas vezes a gente vê quantas pessoas morrem em decorrência de acidente de trânsito, quantas pessoas sofrem as consequências do uso do álcool. E o álcool também, a pessoa quando usa o álcool, ela acaba, se ela usa em excesso, utilizando outras drogas, né? Então, apesar dela ser socialmente aceita, eu entendo que traz muito mais malefício do que a cannabis. sim. E como é que está a procura judicial nisso? Muitos pacientes têm te procurado? E Sim. dentro, quem precisa, que ainda não sabe que pode ser adquirido judicialmente, como deve fazer para ter acesso judicialmente? Ou te procurar, como que pode fazer? Então, muitas pessoas me procuram. Hoje eu tenho bastante processos em relação tanto ao pedido SUS, pedido plano de saúde e o pedido de autocultivo. E, na verdade, se a pessoa tem interesse em fazer qualquer desses processos, eu recomendo sempre que procure um advogado que é especialista nessa área. Fazer processos em cannabis medicinal não é tão simples. Hum. O processo de autocultivo não é tão simples também. E é Então, o caro, ideal é isso. e é caro essa medicina? É Esse é o caro. valor. A cannabis é. Se você for hoje comprar, justamente por isso que as pessoas procuram autocultivo. Esse é um Uhum, dos motivos. Porque se você for hoje fazer a compra do óleo de forma. Se você for hoje na farmácia comprar, uhum. você vai pagar em torno de R$ 700 um frasco de 30 ml. E dura para quanto tempo isso aí? Depende da pessoa. Um adulto pode durar um mês, às vezes nem isso. Depende. É. Agora, se você for importar, você vai pagar em torno de uns 700 mais a importação, que é uns 200. Então, você vai se preparar para gastar de 900 a R$ 1.000 para importar. Então, é muito caro mesmo. Aí, tem gente que, eu não sei se vocês têm conhecimento, que existem associações de cannabis medicinal. As associações de cannabis medicinal fornecem o óleo por um preço um pouco menor, mas mesmo assim a pessoa vai gastar em torno de uns R$ 500 para conseguir o óleo. Então, às vezes, a única alternativa é produzir o próprio óleo. No Brasil já tem indústria de óleo? No Ou ainda Brasil, não? não. A verdade, o que existe no Brasil o que se tem no Brasil é as farmacêuticas que são autorizadas pela RDC 327, Hum, mas elas não cultivam no Brasil. O cultivo é todo externo. aham. E daí ela acaba sendo trazida pelo Brasil por meio dessa regulamentação e distribuído no Brasil. Mas plantação, cultivo com objetivo farmacêutico no Brasil hoje não pode. Tá ok. Tem mais algumas considerações que tu acha importante para passar para a população, para quem necessita do uso dessa É, medicina? eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente precisa quebrar essa barreira do preconceito para que as pessoas possam acessar mesmo o tratamento. Porque tem muita gente que precisa e por conta disso, de não saber da importância, às vezes por não saber mesmo como acessar o tratamento, acaba não conseguindo se utilizar. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto, precisa trazer isso para que as pessoas entendam e possam conseguir fazer o tratamento. Esse é meu objetivo maior, que as pessoas consigam fazer o tratamento de saúde. É isso aí. Acabo então de conversar aqui com a doutora Simone, Simone Tatiane da Silva e também o doutor Nadir Maestre Júnior. Quero agradecer a presença de vocês e estamos sempre de portas abertas para receber a hora que vocês quiserem. É isso aí. Vocês que acompanham o Portal Destaque, acompanhem nós nas redes sociais e em seguida voltamos com novas programações.